Fazer história em quadrinhos autoral e independente pode ser um grande desafio. Muita gente se sente intimidada, às vezes até paralisada, diante da ideia de fazer uma história em quadrinhos. Muita gente fica sem saber como começar, sem saber como se organizar, sem saber como concluir. Muitas vezes a gente começa uma história em quadrinhos e não sabe como terminar, fica desmotivado. E justamente por isso, para ajudar você que quer fazer quadrinhos, eu estou fazendo o vídeo de hoje. Para conseguir fazer uma boa história em quadrinhos, você precisa, antes de mais nada, saber o que exatamente você vai fazer. Então, história em quadrinhos é um processo que tem várias etapas e que exige uma grande quantidade de habilidades. Então, você tem que ter um skill set, um conjunto de habilidades que nem sempre é fácil de todo mundo ter. Então, justamente por causa disso, pode ser bastante difícil. Uma outra coisa que impede muita gente de fazer a sua história em quadrinhos é que ela não tem a motivação necessária. Quando a pessoa não tem motivação, é porque ela não sabe o porquê que ela está fazendo aquilo ali. Então, é muito importante você saber qual o motivo que vai levar você para fazer aquela história em quadrinhos, o porquê das coisas. Você também tem que conhecer o processo de produção de uma história em quadrinhos para saber como é que você vai fazer para produzir esse projeto do início até o fim. O meu nome é Pedro Ponzo e hoje nós vamos aprender a planejar a nossa história em quadrinhos. Então vamos lá. O primeiro passo para você fazer a sua história em quadrinhos é saber exatamente o que é a sua história em quadrinhos. Para isso, você tem que formular o conceito. O conceito é justamente o que é a sua história em quadrinhos. Então você tem que responder uma série de perguntas para poder fazer o seu planejamento muito bem, tá? Por exemplo, você tem que dizer: a sua história em quadrinhos, ela é uma história em quadrinhos de que gênero? Ela é de terror, super-heróis, ficção científica? Qual é o tema da sua história em quadrinhos? É sobre heroísmo? É um tema sobre a chegada da idade, o amadurecimento das pessoas? É um tema sobre o amor vence tudo? Você tem que escolher sobre o que é a sua história em quadrinhos, qual o tema, sobre o que ela fala. Ela tem uma mensagem? Qual a ideologia por detrás da sua história em quadrinhos? Toda história em quadrinhos tem uma visão ideológica, tem uma mensagem. Mesmo que seja só entretenimento, ela sempre carrega alguma mensagem. Então, qual a mensagem que você vai transmitir com a sua história em quadrinhos? O que é que você quer dizer através dela? Uma outra coisa que você tem que responder também é qual é a técnica que você vai usar. Você tem muito bem definido qual é a técnica, qual é a arte final, como vai ser a luz e sombra, e também qual vai ser o estilo do seu desenho. Você já tem isso bem definido? Vai ser um estilo mais puxado para o mangá, mais realista, mais puxado para o super-herói? E qual é o estilo de narrativa que você vai usar? Como você vai fazer a divisão dos quadros? Quantas páginas vai ter a sua história em quadrinhos? Quantos quadrinhos por página vai ter na sua história em quadrinhos? Então essas e outras perguntas que podem surgir tem que ser levadas muito a sério. Tudo isso você tem que refletir com muita calma. Outras perguntas-chave para você planejar sua história em quadrinhos são as seguintes. Você vai publicar como a sua história em quadrinhos? Qual é o meio pelo qual você vai levar a sua história ao mundo? História em quadrinhos é uma obra de arte, mas também é uma forma de comunicação em massa. Então, a arte que você vai produzir, ela vai ser duplicada, replicada e distribuída para as pessoas. Você vai imprimir isso numa gráfica, você vai colocar isso no site, vai distribuir um PDF,
Qual vai ser a forma que você vai levar isso para as pessoas? Como você vai fazer a divulgação? Então, todas essas perguntas, elas fazem parte do conceito da sua história em quadrinhos. Então, aqui você vai responder essa pergunta fundamental: o que é a sua história em quadrinhos? Qual o público-alvo que ela vai atingir? Qual o estilo, qual a técnica, qual a história, qual o gênero? Então, responda essas perguntas, reflita muito bem e encontre respostas objetivas e claras, bem definidas. Quanto mais claro, quanto mais bem definido, quanto mais objetivo for, quanto mais conciso for o conceito da sua HQ, mais fácil vai ser de você desenvolvê-la, de você produzi-la. E aí a gente entra na segunda parte. Agora que você já sabe o que é a sua história em quadrinhos, que você formulou o conceito, você tem que passar para a parte da motivação. Muita gente subestima o poder da motivação. Mas sem motivação você não faz nada. Você não faz nada. Mesmo que você queira, se você não tiver motivação suficiente, você não vai produzir a sua história em quadrinhos. Você vai se dispersar, você vai procrastinar, tá? Então, agora que você sabe o que, você tem que saber o porquê. Qual é o porquê que vai justificar você fazer a sua história em quadrinhos? Então pare e pense: por que eu quero fazer história em quadrinhos? Por que isso é importante para mim? Qual é a razão de eu estar fazendo essa história em quadrinhos, de eu estar criando essa história em quadrinhos? É para provar algo para mim mesmo? Provar que eu sou bom? Provar que eu posso? É para eu provar para uma outra pessoa que não acreditou em mim ou que me subestimou? Por que você quer fazer história em quadrinhos? Você se considera um artista porque você acha que você não tem outra opção? Porque você acha legal? Porque você quer ganhar dinheiro? Porque você quer ser famoso? Por quê? Então, muitas pessoas, cada pessoa tem a sua própria motivação. E isso muitas vezes não está bem claro. Às vezes a gente não quer admitir uma motivação que não é assim tão nobre, que não é assim tão bonita. Muita gente tem a motivação que quer provar que é melhor do que outra pessoa. E muita gente não quer admitir isso. Então seja honesto consigo mesmo, faça uma autoanálise, olhe para si mesmo e se pergunte: por que eu quero fazer essa história em quadrinhos? E quando você estiver na dúvida, quando você estiver desmotivado, quando você estiver disperso, você se lembre por que você quer fazer e vai e faça. Essa é uma dica muito importante que eu tenho para você, é uma coisa que me ajudou muito, é ter essa motivação, é você saber muito bem por que você quer chegar lá. Agora que você já definiu melhor a sua motivação, o porquê você quer fazer essa história em quadrinhos, chegou a hora do último passo, que é o processo. No caso, o processo criativo ou o processo de produção, tá? Então, esse processo de produção, ele nem sempre é muito claro para quem está começando a fazer quadrinhos, tá? Como eu falei no início do vídeo, para você fazer quadrinhos você tem que ter um conjunto de habilidades, um skill set, que ele é muito amplo. Então, às vezes é difícil da pessoa ter esse conjunto de habilidades sozinho, para fazer totalmente sozinho a sua história em quadrinhos. É por isso que muitas vezes o time de produção tem pelo menos duas pessoas, que é um roteirista e um artista visual para fazer a parte gráfica. Mas você que quer fazer quadrinho autoral e que quer fazer tudo isso sozinho, você vai precisar ter esse conjunto de habilidades, vai precisar conhecer roteiro,
vai precisar conhecer narrativa visual, diagramação, design para fazer o design da balonagem. Você vai ter que saber um pouco de computação gráfica para mexer nos arquivos. Vai precisar saber desenhar, é claro. Você vai precisar ter uma técnica de arte final, saber fazer luz e sombra ou colorização. Se você for fazer tudo sozinho, você vai ter que saber um pouco de diagramação também. E se for publicar online, saber um pouco de web design e marketing digital. Então isso pode ser um grande desafio porque as pessoas elas não têm familiaridade com isso tudo, né, normalmente. Então um artista de quadrinhos ele tem essa peculiaridade de que ele precisa ter essa gama muito ampla de conhecimentos. Então eu durante muitos anos eu me concentrei mais no desenho. Depois, quando eu fui passar para trabalhar no mercado americano, eu me concentrei mais na narrativa. Depois que eu saí do mercado americano, que eu passei a desenvolver o meu trabalho independente, foi aí que eu comecei a aprender mais arte final, bico de pena, pincel, tudo isso eu estou aprendendo com Clã das Açougueiras. Então, assim, uma jornada de vida na qual você vai aprendendo essa série de habilidades, né? Então, só há pouco tempo é que eu aprendi a construir um site para lançar a minha história online. Então, você tem que ter paciência, você tem que ter noção de todas essas etapas do processo, saber que você vai ter que enfrentá-las, todas elas. Mas não se preocupe, você não precisa ser bom em tudo, tá? Você tem que se concentrar naquilo que você é melhor e naquilo que você é razoável, você vai manejando, vai administrando e se concentra naquilo no qual você é bom. Se você sabe pintar melhor, faz uma pintura super dedicada e o desenho você vai manejando, vai dando um jeito. O contrário também, se o seu desenho é muito bom, mas você não sabe pintar, faz preto e branco, não tem nenhum problema. E por aí vai. Então, o processo criativo é o como. Como você vai fazer isso tudo na prática? Aqui você planeja e no processo você precisa já ter noção de tudo que você vai passar. Não de tudo, porque sempre aparece alguma coisa imprevista no meio do processo. Sempre você aprende alguma coisa que você não estava esperando. Sempre tem uma dificuldade que você não estava planejando. Mas você tem que ter uma noção geral de como é que você vai fazer isso tudo acontecer. Isso inclui outros fatores que não tem nada a ver com a técnica. Aqui nesse como, você também tem que pensar o seguinte: eu tenho condições técnicas, artísticas, eu tenho desenvolvimento artístico para conseguir fazer do jeito que eu planejei, ou do jeito que eu considero ideal. Eu tenho recursos suficientes para poder imprimir a minha história em uma gráfica. Então eu sei web design bastante e eu tenho condições de pagar uma hospedagem em um website para poder colocar a minha história online. Então eu tenho realmente condições de fazer do jeito que eu imaginei. Nesse momento você tem que parar para pensar e encarar as suas limitações. Não que você tenha que aceitar que você é de um jeito que você não quer, ou você tem que aceitar que você é menos do que você gostaria. Não, você tem que perceber a sua limitação para poder saber para onde você vai crescer, em qual direção, o que você precisa trabalhar para poder crescer e chegar onde você quer, certo? Então aqui você tem que ver quais são as minhas limitações. Então qual o material que eu posso utilizar, que eu tenho condições de comprar, de quanto tempo eu disponho para fazer a minha história em quadrinhos. Então aqui você também tem que saber quanto tempo por dia ou por semana, quantas horas por semana eu posso me dedicar à minha história em quadrinhos. O número de páginas que eu planejei, eu vou poder fazer em um determinado tempo que seja legal para mim, que eu me sinta bem? Porque você vai passar quantos anos fazendo uma história em quadrinhos que você não sabe se vai terminar ou não, tá?
Então, por isso, uma dica muito importante que eu não me canso nunca de repetir é a seguinte: comece com uma história curta, faça uma história de 3 páginas, faça uma história de 5 páginas. É melhor você ter uma história curta e completa do que você ter uma história grande e incompleta, parada no meio. Então, a história curta e fechada, completa, tem muito mais valor, tanto valor comercial quanto valor artístico de realização pessoal, do que você começar um projeto grande e parar no meio, certo? Então, pegue leve no começo, faça um planejamento realista, alguma coisa que você possa realizar de acordo com os recursos que você tem, com o tempo que você tem, com a disposição que você tem. Se organize e mande brasa. Faça sua história em quadrinhos agora com a consciência das suas limitações e sabendo muito bem pelo que você tem que passar, pelo menos de uma forma geral. Você vai saber o que você tem que fazer para chegar lá. Então, nessa hora, você tem que fazer a seguinte pergunta: eu estou disposto a pagar o preço para fazer a minha história em quadrinhos? Então, eu vou ter que passar por todo esse processo. Eu vou ter que me motivar, eu vou ter que fazer isso. Realmente vale a pena fazer essa história em quadrinhos? Seja honesto consigo mesmo. Pare e pense se o benefício que você vai colher realizando essa história em quadrinhos vai valer todo o trabalho que você vai ter. Reflita, faça esse questionamento. O segredo aqui é o seguinte: você tem que partir do ideal, construindo um conceito, tá? Você vai ter que perceber a sua motivação para chegar no processo. Então aqui é uma descida do ideal ao real. Então aqui você tem que transformar uma ideia, que é uma ideia perfeita, em algo que seja concretizável, algo que seja realista, algo que seja bem definido, conciso, preciso, algo que você possa fazer, que você possa entregar. Então essa é a melhor forma de você planejar a sua história em quadrinhos. Ao invés de tentar inventar uma coisa mirabolante, você reduz um pouco a sua expectativa e coloca isso aqui, ó, o seu foco aqui no processo. Quando você realizar a sua primeira história em quadrinhos, você vai poder partir para outra mais complexa, para outra mais desafiadora, com maior número de páginas, com uma técnica mais elaborada. Mas no começo, pegue leve, vá comendo pelas beiradas, vá com os passinhos de bebê, baby steps. É isso que eu falo também. Se você começar a sua história em quadrinhos, fazendo esses questionamentos, fazendo esse planejamento, tendo bastante consciência de tudo isso, do que é sua história em quadrinhos, quais são as suas motivações e como é que você vai fazer para chegar lá, para ter tudo isso pronto, você já está começando muito bem, você está dando um primeiro passo super seguro para concluir a sua história em quadrinhos autoral e independente. Então vá lá, meu amigo, faça e aconteça. Planeje sua história em quadrinhos, faça um HQ incrível e coloque nos comentários o link que eu quero conhecer e ajudar você a melhorar cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se tem alguma dúvida sobre quadrinhos, coloque nos comentários que eu vou responder para ajudar você. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!